Eu não preciso de um evento com 3 dias de aula, com um CTA assim, para convencer o cara a comprar meu curso. Eu só preciso de 10 minutos da atenção dele. Porque se ele me der 10 minutos da atenção dele, eu vou falar para ele, eu vou te ensinar em 10 minutos quando é que você coloca a vírgula numa frase. A hora que eu termino de fazer isso, eu falo, você quer aprender português sem enrolação, sem piadinha, sem blá blá blá? O link do meu curso está na descrição do vídeo. Porque seguidor não paga conta. Não. Seguidor segue. Se você não conseguir transformá-lo num cliente, ele não vai pagar a conta. Então, de nada adianta. Não adianta você ser uma pessoa com 1, 2, 3, 10 milhões de seguidores se as pessoas entram para rir de você e você não consegue transformar isso em nada. Quer saber como revolucionar o ensino da sua especialidade usando abordagens inovadoras e educativas no ambiente digital? O episódio de hoje é para você que busca aplicar estratégias para ensinar sobre o seu nicho nas redes sociais, criando comunidade, aumentando sua autoridade e transformando seguidores em potenciais alunos para os seus cursos. O nosso convidado é doutor em letras, escritor, professor, pesquisador e especialista em língua portuguesa, além de ser uma pessoa que gosta de sofrer e tem muita tatuagem. Além disso, é CEO da Midas Curso e Treinamento, especializado em preparação para candidatos de concursos e vestibulares. Tem um jeito autêntico, inovador, educativo, que ajuda a alcançar milhões de pessoas nas redes sociais. Obrigado pela presença, pela gentileza. Eu vou contar para vocês, a nossa conversa prévia já era um episódio. Já. Então nós vamos continuar a conversa prévia aqui. Professor, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de sair de casa. Eu vi no seu story que você não é muito chegado em viajar. Eu sou aerofóbico. Você não gosta de avião. Eu sou aerofóbico e é engraçado porque, assim, aquilo que eu faço, que é dar aula, principalmente fora de Cascavel, quando me chamam para uma palestra, um evento, né? Eu tenho que ir de avião, porque, cara, vou dar aula no Nordeste, saio de Cascavel até chegar lá uma semana, né? Então, assim, eu viajo e eu virei aerofóbico em 2014, porque um dia eu estava dormindo no avião e quando ele foi pousar, eu acordei com o avião arremetendo. Aí eu percebi que eu não tinha controle nenhum sobre aquilo. A sensação de controle vai embora, o medo entra. Isso piorou depois que nasceu meu filho, porque daí você fica com responsabilidades e tudo mais. Enfim, mesmo sendo aerofóbico, eu me lembro de ter respondido a uma pergunta, foi na semana passada. O indivíduo mandou, Pablo, como é que você supera os seus medos? Como é que você vence seus medos para fazer as coisas? Eu respondi, eu não venço. Eu não venço, eu vou com ele mesmo. Convivo com ele. Eu convivo com ele, então faz parte, cara. Falando nisso de conviver com medo, aí um pouquinho não só de conviver com medo, mas de conviver com as suas limitações, de certa forma com medo também. Português é uma questão no Brasil, hoje em dia, você acha que é um tabu que as pessoas levam a sério o suficiente o português como ferramenta para a vida? Ou você acha que as pessoas menosprezam a importância disso? Como que você enxerga hoje, que eu vivo no meu tempo lá de adolescente, eu lembro do meu avô falando, você precisa aprender isso, porque vai ser a forma de se comunicar, então você tem que ler, você precisa... Eu lembro do meu avô insistindo muito para que eu me importasse com aquilo. Uhum. Como que você enxerga hoje? Você olha pro Brasil hoje, vamos falar de Brasil, né? Óbvio. Você olha pro Brasil hoje e fala assim, as pessoas levam isso a sério ou não? Bem, o que acontece? Para responder a essa pergunta, nós precisamos retroagir um pouquinho no tempo, certo? Vamos retroceder para a década de 70, certo? Do século passado, 1970. Qualquer pessoa que você conhecer que estudou até 70, um pouquinho dos anos 80 ainda, você vai perceber que essa pessoa teve uma formação de excelência em língua portuguesa. Que essa pessoa, muito provavelmente, tem uma escrita e uma fala que nós dizemos escorreitas, né? Isenta de erro. E aí, o que acontece? Nessa época, o ensino da língua materna era um ensino, de certa forma, técnico, que se preocupava com o que a gente chama de iniciação científica. O que é a iniciação científica dentro de uma determinada disciplina? É você começar, no ensino médio, estudar física para entender
Porque se você está dentro de um trem e dá um pulo, você não fica voando e o trem passa, né? Então, você tem uma iniciação científica. Você tem uma iniciação científica em matemática. Você tem uma iniciação científica em história. E nós tínhamos iniciação científica também em língua materna. O que era iniciação científica em língua materna? Era você olhar para uma palavra e, em vez de falar, eu acho que essa palavra é isso aqui, o professor falar para você, essa palavra funciona como um substantivo e é formado por um processo de derivação. Então, é uma palavra derivada. Enfim, isso era o ensino que nós tínhamos e que era apregoado no Brasil até meados de 70, um pouquinho dos anos 80. A partir de então, começou um movimento muito forte no Brasil, inspirado em algumas correntes alemãs, que era o movimento de considerar a gramática como uma coisa desnecessária. Perfeito. Aí eles diziam que a gramática era opressora, que a gramática era elitista e que o que importava era apenas se comunicar. Se você se comunicou, já está valendo. Perfeito. Pois é. E isso entrou nos cursos de letras e fez com que diversos professores que se formassem nesses cursos de letras saíssem com a ideia de que a gramática era opressora, desnecessária, antiquada, lá. Hoje, nós temos uma população brasileira que, se você parar para entrevistar, nenhum jovem vai saber dizer para você o que é um verbo. Nenhum jovem vai saber dizer o que é um adjetivo, o que é um substantivo. Por quê? Porque o conhecimento gramatical é, segundo essa corrente, não sei se dá para falar teórica, mas segundo essa corrente, desnecessário. Então, a iniciação científica em língua materna desapareceu. E isso começou também a ocorrer nas avaliações de língua portuguesa. Você pode ver, por exemplo, nós tivemos recentemente a prova do Enem. Sim. Se você pegar a prova do Enem, 40 questões sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Nenhuma dessas questões, fala sobre estrutura de língua. O aluno sequer tem que saber o que é um pronome. Ele não sabe o que é uma conjunção. Ele não sabe o que é um aumentativo, um diminutivo. E aí essas coisas começam a explodir na internet. Pessoas que ficam extasiadas ao saber que o aumentativo de copo é copásio. Uma coisa que era Qual óbvia. o aumentativo de brócolis, professor? Pois é. Isso eu fiquei muito impressionado com isso. Por quê? Pelo que a minha pesquisa mostrou, ocorreu um erro de indexação do mecanismo de busca. Né? Então a pessoa colocou aumentativo de brócolis. E aí, por alguma razão, apareceu pela inteligência artificial, bem entre aspas aí, que era brochuronas. E aí um monte de gente começou a dar essa dica. E virou... Aí eu fui pesquisar, porque você tem fonte para pesquisar. Perfeito. Vai para o dicionário, vai para o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. A palavra brochuronas nem é registrada no vocabulário ortográfico do português. Sabe? No máximo seria um aumentativo de brochura, mas não de brócolis. Sabe? E é um absurdo. Pois é, pelo fato de nós não termos essa iniciação científica, é que hoje as pessoas falam mal, comunicam-se mal. E para encerrar a metáfora que eu disse anteriormente, dizer para alguém que basta se comunicar para você atingir o objetivo da linguagem é a mesma coisa que eu ir até a sua padaria, pedir para você R$5 de pão. Você me entrega, eu te dou uma nota de R$10 e você me devolve 2. Aí você olha e fala, ué, mas peraí, essa conta tá errada. Você fala, o importante é que eu te devolvi. Se está certo ou não, dane-se. Não faz diferença. Então, por que para matemática a iniciação científica é válida? Para física ela é válida, para química ela é válida. Cara, o aluno no ensino médio tem que fazer balanço estequiométrico. É muito mais comum na sua vida você estar em dúvida se vai uma vírgula numa frase do que saber quantos elétrons ou, enfim, você faz um balanço estequiométrico. Sim, perfeito. E qual é a justificativa para você tirar a iniciação científica de português do ensino médio e deixar de química? Pois é. Faz o menor sentido na vida real. E olha só, talvez alguém esteja agora no episódio aqui pensando assim, mas pô, o que isso tem a ver com o meu jogo? O que tem a ver é que se você entende de português, você vende muito mais. Cara, com certeza. O Abraham e eu, a gente já comentou várias vezes assim, a gente é aluno de muitos clientes nossos, né? E eu sou aluno também do Leandro Ladeira e do Samerage.
Aí eu comecei a ver como que o Ladeira ensina copywriting e como que o Summer ensina escrita criativa. Eu falei, mas pô, isso é aula de português. Aula de literatura. É aula de literatura e aula de antítese. Eu falei, cara... Figura de linguagem. E é legal pra caramba, porque o cara traz uma coisa que a gente aprendeu na escola, revisita de uma maneira diferente e você pensa, pô, faz tanto tempo que a gente não vê uma aula de português, que é um negócio que a gente usa todo dia, que aí todo mundo vê como novidade, e a maneira como eles trazem é novidade, mas eles são pessoas que pegaram a língua materna, estudaram a língua materna, leram pra cacete Machado de Assis, leram José de Alencar, leram tudo, e falaram, pô, eu consigo, com base na minha teoria de português, fazer uma campanha de vendas que é brutal. E sem modismos de inglês, por exemplo. Claro. Então, assim, pô, aprenda português ou melhore seu português, você vai vender mais. Com certeza. Principalmente quando você está ali escrevendo sua copy, o verbo que você utiliza para fazer um CTA importa. O substantivo que você utiliza, o adjetivo que você utiliza para qualificar a sua oferta, importa. E é muito mais interessante você ter recursos na sua manga, quer dizer, eu tenho ali 4, 5, 10 adjetivos que eu posso intercambiar de uma campanha para outra, do que você pegar aquela mesma frase que você já ouviu alguém dizer, que você leu na oferta daquela pessoa e na de 10 outras pessoas. Ou trocar a cor do blazer, né? Porque essa costuma ser a solução. Isso. Falou a verdade. Trocar a cor do blazer. É verdade. Como que eu vou fazer o criativo? Não, eu vou gravar com 4 cores diferentes de blazer. Eu falo assim, putz, cara, testa na linguagem, né? A chance de dar bom é muito maior. Não, você muda uma palavra, né? Igual o Léo que trabalha com a gente fala, ele fala, pô, em vez de eu falar é o melhor bolo, eu vou falar, cara, é um bolo tão bom quanto o da sua avó. Exato. Porque nesse caso, ele está, além de qualificando o bolo, ele está criando uma imagem emocional. Memória então, afetiva. ele consegue lidar com a memória afetiva, nesse caso. O único revés é se talvez a avó fosse ruim. Exato. Não soubesse fazer um bolo. Tipo, batesse nele, né? É isso. Mas tem mais chance de ter uma memória boa do que claro, a avó do que não claro. ter, né? Na hora que você tá falando quem são os seus alunos, que se tornam os seus compradores, que se tornam os seus clientes, nós estamos falando de gente que está estudando normalmente, ou para concurso, ou para vestibular. Conta mais ou menos aonde que você está encaixado, quem são os seus alunos em geral. Certo. Então, dentro dos meus cursos de língua portuguesa, eu faço uma segmentação. E essa segmentação é a seguinte: você deseja português para ser aprovado num concurso público, você deseja português porque você quer melhorar a sua expressão verbal, você deseja português porque você é professor de português. Perfeito, são 3 personas. Assim, Exatamente. Então, por exemplo, o meu aluno que estuda para concurso público, por que ele chega até mim? Porque provavelmente ele já é concurseiro, ele já estudou em alguns preparatórios e ele viu que português é a matéria que tem o maior número de questões em todas as provas. Em segundo lugar, é uma matéria que ou você encontra alguém que faz você aprender, ou você não sai do lugar. Então, geralmente, o cara já passou pelo professor de português daquele curso preparatório, não gostou, foi procurar alguma coisa isolada de português e chegou até as minhas aulas. Né? Muito provavelmente por causa de uma boca de funil grande que eu faço com o meu canal do YouTube, ou no meu TikTok, ou no meu Instagram. Provavelmente por causa disso. Então, esse é um público. Aí você tem o público daquelas pessoas que querem aprender língua portuguesa porque querem melhorar a escrita, a fala. E nesse caso, eu tenho advogados, que são meus alunos. Né? Eu tenho um curso de português jurídico, em que nesse curso eu trago toda a base de gramática da língua portuguesa, mas eu também trago um módulo exclusivo sobre argumentação. Argumentação. Então, por exemplo, a pessoa trouxe para você um argumento, um apare. Eu explico para você o que é um argumento, um apare, como ele está fundamentado e, se alguém te apresentar um argumento, um apare, como é que você desmancha, sabe? Então, isso é o português de uma forma técnica para quem lida com a linguagem no trabalho. Perfeito. E eu tenho muitos alunos que são professores de português, ou professores que são iniciantes e querem uma base para poder lecionar,
ou professores que já dão aula há muito tempo e querem renovar o exemplário, querem uma forma diferente de explicar daquela com a qual eles já estão acostumados. Então, são públicos distintos que acabam chegando a, assim, talvez pela mesma razão, língua portuguesa, né? Mas eles utilizam para propósitos diferentes. E é legal que você tocou num ponto aí de serem públicos distintos. E às vezes tem muita gente no mercado que, assim, tem um grande medo de conteúdos que explodem. Os seus conteúdos, eles explodem bastante, né? Tem Reels com milhões de views, tem vídeo de YouTube com milhões de views. E isso meio que trazer um público errado também, né? Antes de chegar na questão de como chega o público certo, como que a que você atribui essa expressividade que você tem na rede de conseguir chegar em tanta gente? Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque ser professor, para mim, foi uma escolha. Eu escolhi ser professor, e eu escolhi isso muito cedo. Eu comecei a dar aulas quando eu tinha 15 anos. Caramba. Eu tenho 22 anos de docência hoje. É muito tempo dando aula, sabe? É muito tempo dando aula. E nenhum desses dias eu olhei e falei, acho que eu tomei a decisão errada. Não, porque eu gosto de dar aula. Se você ligar uma câmera e disser, cara, dá uma aula aí agora. Eu vou dar aula, porque é o que eu mais gosto de fazer. E eu atribuo a isso. Tanto que eu sempre digo isso pro pessoal da minha equipe. Eu falo assim, eu não preciso de um evento com 3 dias de aula, com um CTA assim, para convencer o cara a comprar meu curso. Eu só preciso de 10 minutos da atenção dele. Porque se ele me der 10 minutos da atenção dele, eu vou falar para ele, eu vou te ensinar em 10 minutos quando é que você coloca a vírgula numa frase. Porra. Eu vou cumprir isso. Ao fim desses 10 minutos, ele vai assistir e ele vai falar, realmente, eu entendi. Entendi. Então, é só disso que eu preciso, eu não preciso de mais. Eu não preciso ficar uma semana criando um problema para você, despertando emoção nesse problema. Não. Você tem um problema? Teu problema é eu não sei português? Então tá bom. Você vai assistir a um vídeo mesmo e vai falar, eu tenho certeza de que com esse cara eu vou aprender. Existe um vídeo meu no YouTube, é um dos últimos agora que foi para a página inicial de destaques, né? Eu sei disso por causa dos comentários que estão chegando. Esse é um vídeo que eu gravei de uma forma extremamente despretensiosa. Eu peguei o celular, coloquei na minha frente e eu gravei uma microaula sobre tipologia textual, que é uma coisa que leva 3 ou 4 aulas na sala de aula. E aí o título do vídeo é Tipologia Textual, aprenda em 5 minutos. E em 5 minutos eu explico a diferença entre as 5 tipologias textuais e como é que você classifica. Esse vídeo está com uma quantidade gigantesca de visualizações. Mas por quê? Porque eu começo com um gancho matador? Não. Porque eu começo contando uma história? Não. Porque eu começo fazendo uma piada? Não. Porque eu cumpro a promessa que eu fiz no título. Você vai aprender ali. Entendeu? Parece óbvio, né, cara? Mas não é, né? Não. Parece cara. óbvio. Mas eu atribuo a isso. Porque, olha só que coisa curiosa. Você vai encontrar canais de língua portuguesa que podem ter vídeos com 5, 6 milhões de visualizações. Geralmente serão os mesmos vídeos. 10 palavras que você fala errado. 10 palavras com significado diferente, que são os chamados vídeos de alta captação, que a gente faz no nicho de português. Eu tenho vídeos assim, mas as minhas vendas não vêm desses vídeos. E isso eu tenho metrificado. As minhas vendas não vêm daí. As minhas vendas vêm dos vídeos que têm a menor quantidade de visualização. Por quê? Porque eu vou lá e gravo um vídeo que ele vai totalmente contra a maré. Ele é contra a ideia do SEO, contra a ideia de marketing, ele é totalmente contra-intuitivo nesse aspecto. Um vídeo chamado Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. Nossa. Só que você chega em quem precisa, né? Aí. Por quê? Porque o cara tá lá, estudou e ele não descobriu, ele não sabe como achar essa porcaria, dele vai lá e coloca esse nome. E ele assiste ao meu vídeo. E no meu vídeo, eu mostro para ele em 5 minutos como é que ele analisa uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A hora que eu termino de fazer isso, eu falo, você quer aprender português sem enrolação, sem piadinha, sem blá blá blá? O link do meu curso tá na descrição do vídeo. Caramba, cara. A gente tem falado muito esse ano sobre a importância
de você resolver problemas das pessoas em mídias que são buscáveis. Porque se a pessoa pesquisa por qualquer dor dela gramatical no Google, não vai aparecer nenhum post de Instagram de ninguém. Mas vídeo do YouTube vai aparecer um monte. Sabe quem tá ranqueando agora? O TikTok. TikTok também. TikTok tá ranqueando demais. Por isso que mais importante do que você ficar colocando hashtag de For You page no TikTok é você trabalhar bem o SEO na legenda da tua publicação. E teve um negócio bem legal que a gente estava conversando antes da gravação começar, né? A gente estava falando mal de umas pessoas. Mas você comentou, né, que um produto de português não é um produto que a pessoa quer, ela precisa. Então é uma decisão muito mais racional. No entanto, dá para ver que você faz um mix muito grande entre o conteúdo de gancho, de alta captação, como você comentou, e também o conteúdo mais técnico, mais buscável. Em SEO é muito o conteúdo de solução, né? Uhum. E demorou de chegar nesse equilíbrio? Ou foi uma coisa assim que você conseguiu sacar porque você já dava aula muito antes de começar a vender curso online? Na verdade, nas redes eu fiz o caminho inverso. Em vez de eu começar querendo a atenção, eu comecei querendo resolver o problema. Olha como é que isso aconteceu comigo. Antes ainda, voltando no tempo, isso em 2017, talvez 2017, que foi quando eu me mudei para Goiânia e eu morei 3 meses em Goiânia. Eu estava lá porque eu fui para dar aula num curso presencial, só que assim, eu fiquei só 3 meses porque meu filho estava muito pequeno, cara, e eu tenho prioridades na minha vida, e a prioridade da minha vida é meu filho. Uhum. Sabe? Tava longe da família, só eu, minha esposa e meu filho. Eu falei, cara, eu posso ter um futuro brilhante aqui, mas se a minha família não estiver feliz, não me importa, volto para Cascavel. Voltei. Então, foi quando eu estava em Goiânia, o que eu fazia? Eu dava aulas lá, dava aula no Rio Grande do Sul, e aí o que acontecia? Eu ficava um tempo em casa escrevendo a minha gramática, né? Um dos livros que eu publiquei. E aí, um dia eu falei assim, cara, quer saber? Acho que eu vou começar a dar umas dicas de português na internet. Cara, isso muito antes de as pessoas pensarem em utilizar o Instagram para dar dica de qualquer coisa. Uhum. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim. Pode. É gravado e a gente... Se não puder, depois vocês cortam. Antes ainda de surgir o conceito de nugget do Érico Rocha, que ele colocava carregando a barrinha assim, antes de ele fazer isso, tá? Eu estava lá no meu apartamento em Goiânia e um dia peguei o carro, passei na avenida principal, vi um flip chart, falei para minha esposa, eu vou voltar lá, vou comprar esse negócio. Para quê? Falei, eu tive uma ideia. Daí ela falou, tá bom. Fui lá, comprei, eu tinha o meu celular e um microfone de lapela que eu plugava no celular. Coloquei o flip chart e falei, eu vou gravar umas dicas aqui. Daí ela assim, como umas dicas? Eu falei, eu vou dar mini aulas de português. Daí eu falei, e eu vou dar dicas de coisas úteis. Por exemplo, concerto com S ou concerto com C. Enfim, eu fiz isso, primeiro vídeo. O primeiro, na época, a gente não tinha Reels, não tinha nada, né? Era a época que o Instagram era mato. Uhum. E aí eu postei o primeiro vídeo. Subi, eu vi que a galera começou a comentar, e deu um monte de visualização. Eu falei, cara, isso pode dar certo. Mas eu ainda não tinha pensado em monetizar, em nada disso. Aí, postei mais um. O ponto, a virada de chave na minha cabeça foi um dia em que eu postei qual era o gênero da palavra alface. Se é a alface ou o alface. É a alface, spoiler. E aí, eu postei isso logo após o almoço. Quando eu fui dar aula, havia 30 mil visualizações. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que tem um potencial muito grande. E eu comecei a explorar isso. Quando eu comecei a explorar isso, o meu perfil do Instagram começou a crescer, e começou a crescer exponencialmente. Ele crescia mais do que os perfis dos cursos preparatórios. Sabe? Era uma coisa maluca. E aí, foi aí que eu comecei a perceber o potencial da internet. Mas eu não queria gravar o vídeo para chamar a atenção.
Eu não tinha essa ideia dos 3 segundos iniciais, A o gancho. ideia era Não, dar uma aula. a minha ideia era, eu quero que as pessoas gostem de português. Porque eu tava enjoado, cara, de dar aula presencial, as pessoas falaram, eu odeio português. A preguiça das pessoas. Então, eu queria que as pessoas gostassem, e foi por isso que eu comecei. E foi essa a ideia, foi entregar uma coisa pela qual eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado por português, literatura, redação e filosofia. Então eu queria que as pessoas gostassem disso. Por isso que eu digo que eu comecei pelo caminho inverso, porque eu comecei tentando resolver problema. Que, inclusive, é certíssimo. Tava tendo uma conversa hoje com uma pessoa da nossa equipe, que ela falou, qual é a métrica ideal de tal coisa do lançamento? Eu falei, a métrica ideal é dinheiro no bolso. O resto é diagnóstico caso não esteja chegando dinheiro no bolso. E é tipo isso, né? Os 3 segundos iniciais, se você não é uma pessoa que já se comunica, que já sabe o que vai ensinar, então você vai focar muito em ter um gancho muito forte, um quebra-gelo muito forte, mas resolver problema é o que gera audiência de longo prazo. É a maldição da bala de prata. E É. a internet, ela levou isso ao último furo. É. Isso sempre teve no ser humano, né? De tipo assim, buscar aquela solução que é tipo, eu vou apertar um botão e resolver a minha vida. Que é o Matrix, né? É o Neo lá, tipo, I know Kung Fu. Né? Isso é o sonho do ser humano, que é tipo apertar um botão e aprender uma coisa. Então, isso sempre teve na humanidade. Só que com a internet, cara, isso foi no último furo. E a gente tem essa maldição da bala de prata. Eu quero a bala de prata. Sabe o que acontece dentro do meu nicho com isso? Nós temos pessoas que passam dicas que prometem resolver a sua vida em português e que estão erradas, ou seja, ensinam coisas erradas. Primeiro problema. Segundo problema, e o que está mais próximo de nós temporalmente. Professores de redação que criam coisas chamadas repertório coringa para alunos de Enem, tá? Então você que está me assistindo, que é professor de redação, não faça isso porque você vai ver o resultado agora, eu vou te explicar. Então, esses professores fazem o seguinte, o repertório coringa consiste em você pegar uma citação de um escritor ou de um filósofo, deixar numa tabelinha e o aluno lê, memoriza, sabe de quem é e usa. Perfeito? Eu tenho, obrigado. E usa. Aí nós tivemos a prova do Enem. E a prova do Enem trouxe um tema extremamente complexo para o aluno discutir, que é os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Africana, né? Certo? É um tema muito circunscrito. É herança africana, então você vai falar de cultura, de língua, de comportamento, no Brasil. Perfeito. Certo? Beleza. Aí o que eu fiz? Saiu o tema, eu vou ver o que a galera mandou, né? Qual é a orientação que os professores deram. Eis que eu me deparo com um texto que foi escrito por um professor como uma, entre aspas, proposta de redação do Enem, em que o cara citou como repertório um elemento de repertório coringa. Qual era o elemento que ele citou? John Locke. Ele citou John Locke para falar sobre herança africana no Brasil. Já parece estranho, né? Aí, vamos contextualizar melhor. John Locke, filósofo europeu contratualista, certo? Do iluminismo. Aí, você pega e pensa que o cara tá usando um pensador europeu, branco, dono de escravos, que defendia a escravidão, que legitimou a escravidão em diversas monarquias e que escrevia só para as pessoas poderosas para falar sobre a herança africana no Brasil. Poderia ter citado Milton Santos, Lima Barreto, Machado de Assis, mas não, o que o cara fez? Pegou o tal do repertório pronto. Isso é o que você disse. É a bala de prata. É a bala de prata. E isso, feliz ou infelizmente, tem pegado muito do que a gente faz com seriedade, que é compor um produto que a gente vende, né? No meu caso, que vendo o meu produto há tanto tempo, que vivo dele, que eu trabalho com seriedade, as pessoas tendem a achar que isso está no mesmo pacote dos caras que fazem apenas por atenção. Mas aí, uma dúvida que eu tenho. Você acha que talvez o melhor antídoto contra o pilantra é mostrar o que você tem pro mundo? Eu acho. E eu acredito que é porque o brasileiro é muito cortês. O brasileiro é muito cortês. De fato, é mesmo. Né? Porque se isso estivesse acontecendo, vamos pegar um outro exemplo, na Alemanha. Se isso acontecesse na Alemanha,
você teria uma série muito grande de influenciadores da Alemanha pegando esse cara e falando, isso aqui está errado, esse cara é um picareta. Isso acontece muito nos Estados Unidos. De fato. Né? Nos Estados Unidos as pessoas vão lá e expõem a outra, falam, isso aqui está errado, isso aqui é um picareta. Mas nós temos a nossa ética brasileira, né, que diz assim, não, deixa o cara tá fazendo dele, né? Então, eu defendo que quando você enxerga uma coisa errada, ainda mais que essa coisa errada é viral e pode fazer com que as pessoas tenham problemas, que você precisa ir lá e falar, não, isso aqui não tá certo. Vamos fazer um estudo agora do bom viral, beleza? O bom viral, e você é bom nisso. Porque algumas vezes você já rompeu a bolha no TikTok, no Reels, de dar milhões, sei lá, mais de 20 milhões. Você tem um conteúdo no Reels que tem mais de 20 milhões, eu acho, de views. Então você já fez isso algumas vezes. Para quem tá assistindo a gente, e aí não necessariamente do seu nicho, o que você acha que você fez ali que rompeu a bolha? E quanto de intenção tinha nisso e quanto foi de aleatório? Eu acredito que para você conseguir romper a bolha, você tem uma questão de timing aí. Ainda mais quando é assunto que está em trend. Né? Perfeito. Assunto de trend, você tem que ter o timing. E você tem que saber conversar com ele sem romper determinados limites. É aquilo que nós falávamos um pouquinho antes da gente começar, que é você saber até que ponto você está ensinando, até que ponto você é um palhaço. A linha do palhaço. Vamos chamar da linha do palhaço. A linha do palhaço. Termo cunhado, Hotmart Cast 2024. Perfeito. E como as pessoas gostam de terminologia estrangeira, vamos chamar The Claw Line. The Clown Line. Perfeito. Tá feito. Tá? The Clown Line. Você tem que saber qual é a linha que faz você sair, né, do seu papel social que você interpreta para passar a um papel social de palhaço. Isso pode acontecer em virais que são do nicho educativo. É muito comum isso acontecer. A pessoa não conseguir dimensionar a mão e ela viralizar, não pelo que ela ensinou, mas por causa da dança, porque ela apareceu como o motivo de piada, né? Então, assim, quanto de intencional tem nessas coisas que eu consegui romper a bolha? Tem muito de intencional. Tem muito de intencional, principalmente quando eu tô numa entrevista. Porque eu tô conversando com você e eu sei que dependendo do esquema de palavras que eu usar aqui, a pessoa vai assistir e ou ela vai comentar ou ela vai compartilhar. Perfeito. Então, sempre que eu vou para um podcast, eu tenho a sorte de conseguir fazer alguns recortes ali que tem potencial viral. Perfeito. Certo? Potencial viral dentro do conteúdo. O que eu faço? Eu penso quais são os maiores problemas que eu consigo resolver rapidamente. Certo? Pego esse problema, reduzo a um vídeo e aí eu vejo qual é o meu propósito. Meu propósito é usar esse vídeo para monetizar, então ele tem que ter 1 minuto e meio. Perfeito. Por causa da limitação dentro do TikTok. Perfeito. Né? Não é para monetizar, então pode ser um pouco mais curto. Mas é isso, e eu penso nisso, eu penso na edição do vídeo, e aí eu subo. Então, assim, existe muito de intencional aí. Praticamente, eu devo poder contar nos dedos quais conteúdos até hoje eu postei dentro de qualquer rede minha que não foi intencional. Sabe? É tudo muito calculado. Então, é calculado, inclusive, eu sei quanto é que eu posso ter de resultado com aquele tipo de post. Eu sei, por exemplo, que dentro do Instagram hoje, você, para atingir mais pessoas, vai utilizar 2 formatos. Ou Reels ou Carrossel. Porque com esses 2 formatos, o Carrossel eles mostram 2 vezes, né? E tem tempo de tela. E o caso do Reels por causa da distribuição algorítmica dele. Mas o que eu entendo? Que às vezes eu não preciso de um carrossel. Eu preciso de uma imagem só. E essa imagem vai trazer poucos likes, poucas visitas ao perfil. Mas eu sei que quem visitar o perfil, visita para comprar. Sabe? Perfeito. Por quê? Porque é aquela questão. Você tem que decidir, quando você é produtor de conteúdo, você tem que decidir o que você quer fazer.
E nem sempre as coisas andam juntas. Nem sempre a fama na rede social anda junto com a venda, né? Eu gosto muito daquela frase de que seguidor não paga conta. Porque seguidor não paga conta. Não. Seguidor segue. Se você não conseguir transformá-lo num cliente, ele não vai pagar a conta. Então, de nada adianta. Não adianta você ser uma pessoa com 1, 2, 3, 10 milhões de seguidores se as pessoas entram para rir de você e você não consegue transformar isso em nada, sabe? É fugaz. A fama ilude muito, principalmente com esses números de rede social. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, todos os conteúdos são pensados. Os que conseguem furar a bolha é porque provavelmente tocam em algum assunto que ou tem uma polêmica envolvida, ou tem alguma coisa curiosa envolvida, porque são duas coisas que movimentam muito a internet, a curiosidade e a polêmica, né? E também aquilo que pode ser engraçado, né? E aí a gente aproveita o fato de a linguagem ser o terreno fértil para isso, né? Duplo sentido e tudo mais. Aí você tem muita coisa, né? Mas a curiosidade é demais, né? Aquilo que eu falei do projeto de literatura com fofoca, a galera ficava apaixonada por aquilo. A gente falou fora do ar. Conta brevemente o que é isso, que eu acho que é interessante. Eu resolvi que eu queria trazer para as pessoas enredos das obras literárias mais importantes da literatura brasileira, como se eu estivesse contando uma fofoca para alguém. E aí, eu estava contando para os meninos aqui que a primeira que eu fiz começava com a frase: você namoraria uma garota de programa? E aí eu dizia na segunda imagem que isso aconteceu com um amigo meu, e eu começava a contar a história, ambientando isso como se eu estivesse contando uma fofoca. E ao fim eu dizia, quer saber se esse meu amigo ficou com a menina ou não? É só você ler o livro Lucíula, né, do José de Alencar. José de Alencar. Outra coisa que viralizou demais, e foi também com a literatura, foi o dia que eu resolvi explicar para as pessoas, eu resolvi trazer a resposta se a Capitu traiu o Bentinho ou não. Esse tema é sempre bom. Esse é um... Porque o que acontece? A resposta está no livro. O Machado de Assis deu a resposta. Só que o que acontece? As pessoas não conseguem captar a resposta que está no livro, porque ela depende de outra leitura. Se você ler apenas o livro Dom Casmurro, você não vai ter essa resposta. Mas se você ler o livro Dom Casmurro e ler o livro ao qual o Machado de Assis faz referência no meio da obra, você tem a resposta. Sério? Sério. Olha só. Caramba, cara! Você tá vendo como é que a gente vende, ó? Porque eu acabei de puxar a curiosidade do cara aqui, ó. Cara, e eu já li 3 vezes, cara. Agora eu vou ter que fazer isso. Professor, quem quiser te acompanhar, YouTube, Instagram, como que as pessoas te acham? Se você digitar Pablo Jamilk, Jamilk, você vai achar no YouTube, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar. A gente se vê aqui toda semana, 2 vezes por semana. Você sabe, o conteúdo é sempre bom. Fica de olho que a gente vai estar aqui o tempo todo. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau. Valeu!